Olá, me chamo Pedro, sou bolsista do Clube da Matemática da minha escola. E hoje eu vou estar realizando a questão 7 da UPMAP. O enunciado dessa questão diz o seguinte: na figura, os dois semicírculos são tangentes. O lado do quadrado mede 36 centímetros. Qual é o raio do semicírculo menor? Então, nessa questão, gente, ela aqui, né, como vocês podem ver no caso aqui, né, no caso aqui na tela, né, no vídeo, vocês podem ver que eu repliquei aqui, né, o desenho. Claro que não ficou exatamente igual, né, realmente não ficou totalmente igual, mas eu tentei replicar aqui para deixar a explicação um pouco mais didática, tá bom? Mas enfim, então a gente tem ali as informações que nos são dadas são que tem dois semicírculos, que é esse e esse, né? Esse é o maior, esse é o menor. Fala que os dois são tangentes, né? No caso, quando fala que são tangentes, ele está querendo dizer que esses dois semicírculos eles se encostam, eles tocam um ao outro. Vocês podem ver aqui o desenho também, se vocês olharem lá no desenho que a questão oferece, né? Fornece, você vai ver claro, ainda até um pouco mais claro ainda que eles se tocam ainda mais, tá bom? Mas enfim, mas em si você pode ver aqui nessa imagem que eles tocam, né? Tocam um ao outro. E também está falando que o lado do quadrado mede 36 centímetros. Então, a gente tem aqui, né? 36 centímetros equivale a um lado do quadrado. Lembrando que um quadrado tem lados iguais, ou seja, se aqui é 36 centímetros, aqui vai ser 36, aqui vai ser 36, aqui também vai ser 36 centímetros, ok? Então, a questão está pedindo o raio do semicírculo menor, certo? Então, para a gente achar o raio do semicírculo menor, a gente tem que, né, definir alguns conceitos. Primeiro de tudo, eu separei aqui, né, eu coloquei o ponto médio, né, no diâmetro dos dois semicírculos, certo? Lembrando que o diâmetro ele é duas vezes o raio, tá bom? Então, se você pegar uma circunferência, no caso o semicírculo seria a metade da circunferência, certo? Então, a gente tem aqui o diâmetro e o diâmetro é metade, desculpa, o raio é metade do diâmetro. Então, no caso, como um lado mede 36 centímetros, então a gente tem que o diâmetro, certo? O diâmetro D, né? D de diâmetro é igual a 36, certo? E a gente pode dividir, né? Usando o ponto médio aqui, a gente pode dividir o diâmetro em dois. Então, no caso, a gente tem 36, então a gente tem que o raio, então a gente pode dividir aqui em dois, né? No raio aqui, Rzão, né, de raio. Então a gente pode dizer que o raio, né, desse semicírculo maior é 36 sobre 2, né? Porque lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Então a gente tem aqui 36 sobre 2, que vai dar 18, certo? Então a gente tem que o raio do semicírculo maior é 18 centímetros. Mas infelizmente a questão está pedindo o raio do semicírculo menor. Então, também a gente pode então dividir aqui o diâmetro, né, desse semicírculo em raios, em raio também, né, entre dois raios. No caso aqui, para diferenciar o raio do semicírculo maior do menor, eu coloquei aqui o raio do semicírculo maior é Rzão e do semicírculo menor é Rzinho, ok? Só para fazer essa diferenciação, certo? Entre os dois. Então, quando a questão nos passa que eles são tangentes, a gente. Então, quer dizer que eles estão se encostando, estão tocando um ao outro. E com isso, a gente pode então formar um triângulo retângulo. Como assim? Tá vendo aqui o ponto médio do semicírculo? Desse semicírculo, a gente pode então conectar ele, né? Fazendo uma reta aqui, com esse outro aqui. Porque assim, quando os semicírculos, ou quando a circunferência, enfim, eles forem tangentes, né? Tiver duas circunferências, dois semicírculos, eles forem tangentes, a gente pode estar fazendo formando, né, esse triângulo retângulo, ok? Então, quando é tangente, a gente pode estar formando esse triângulo retângulo, ok? Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui formado, olha que interessante. Que tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente quer saber o valor de Rzinho. E
a gente resolvendo, né, o triângulo retângulo, a gente vai descobrir o valor de Rzinho. Quando a gente fala, né, de triângulo retângulo, a primeira fórmula que tem que vir na nossa mente é o teorema de Pitágoras. Para quem não lembra que é o teorema de Pitágoras, é a hipotenusa, né, o h ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto, mais o outro cateto ao quadrado, né? Caso o cateto adjacente ou mais o cateto oposto, né? Enfim, deixa eu olhar aqui esses dois, né? Para ficar um pouquinho melhor. Aqui. Então a gente tem aqui então hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, certo? Então aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto, certo? Então, vamos lá. A gente sabe que aqui é R, que aqui é Rzão, aqui é Rzão, né? Que eles equivalem a 18. Então, ou seja, o cateto, um dos catetos desse triângulo retângulo é esse aqui, ó. E olha que interessante. Isso aqui é a mesma coisa que o Rzão. Ou seja, um dos catetos é a mesma coisa que Rzão. Então a gente já sabe o valor desse cateto, por exemplo, a gente já sabe o valor dele. Agora, para a gente achar o valor da hipotenusa, por exemplo, quanto que ficaria? Para a gente saber a hipotenusa, no caso, a hipotenusa, né, já vou falar logo de cara, ela seria Rzinho mais Rzão. Por que ela seria Rzinho mais Rzão? Quando você vai pegar uma circunferência aqui, né, ela não está exatamente, tá bem, não tá simétrica, né, do tipo, só para fins didáticos mesmo. Quando a gente pega uma circunferência, a gente tem que o diâmetro dela, né, e a gente tem que o diâmetro é raio mais raio, né, ou 2 vezes o raio. E olha que interessante. E se eu disser para vocês que numa circunferência, essa reta aqui é igual, ela tem o mesmo valor que o raio da circunferência. Se eu dizer para vocês que essa reta tem o mesmo valor que o raio da circunferência, e que essa reta também tem o mesmo valor que o raio da circunferência, essa reta também, essa reta também, essa reta também, e qualquer outra reta que você fizer aqui, essa semi-reta que você fizer aqui no, numa circunferência, ou também se pode ser, ou também no semicírculo, né, metade da circunferência, vai ser igual a um raio, ok? Então, isso aqui, essa semi-reta, que é o raio, é igual a essa, tem o mesmo valor que a semi-reta, tem o mesmo valor que a semi-reta, que é essa e essa, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? A gente sabe que o raio tá aqui, né? Esse aqui é igual ao raio do semicírculo menor. Ou seja, essa reta aqui, ó, é igual a essa aqui. Porque esse aqui é um semicírculo, né? Metade da circunferência. A gente poderia dizer que também que essa é metade da circunferência, né? Então a gente tem aqui que essa reta é igual a essa reta, né? Usando o conceito que eu acabei de passar aqui, a gente pode dizer que essa reta é igual a essa reta aqui, certo? Que esse aqui é o mesmo valor que o raio, né? É o equivalente, né, a Rzinho. E então a gente sabe que isso aqui vale Rzinho. E a gente tem que, aqui também, né, como usando o mesmo conceito, aqui a gente sabe que é Rzão, aqui é Rzão. E como a gente fez uma reta aqui também, então a gente pode dizer que essa reta também equivale a Rzão. Ou seja, aqui equivale a Rzinho e aqui equivale a Rzão. Ou seja, toda essa reta aqui, como eles são tangentes, né, eles encostam em si, então a gente pode dizer que toda essa reta aqui equivale a Rzinho mais Rzão. Ok? Então a hipotenusa é Rzinho mais Rzão. E aqui, para a gente saber o valor desse outro cateto, é simples. A gente sabe que o valor do lado, né, de tudo isso aqui é 36, né? E para saber o valor disso aqui, a gente tem que pegar isso aqui, né, essa parte aqui, e subtrair por 36. Aí a gente vai saber o valor disso aqui. E olha que legal, essa parte que está sobrando é a mesma coisa que Rzinho. Ou seja, isso aqui, esse outro cateto, equivale a 36 menos Rzinho. Então, com todas as informações que eu dei, a gente pode definir já os valores de H, né, de hipotenusa, e dos catetos. Então aqui, se você pegar a fórmula, vai ficar então que a hipotenusa, que no caso é Rzão mais Rzinho,
Então aqui a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos, né? No caso esse cateto aqui ao quadrado, que é a ao quadrado, mais esse outro cateto aqui, que é 36, que é, no caso aqui, até lembrar para vocês aqui que na verdade o diâmetro é a mesma coisa que 2R, tá bom? Então é só você pegar R mais R vai dar o diâmetro. Então é 2R. Então aqui é 2. Então para você saber o valor disso aqui seria 36 menos R ou 2R menos R. Então aqui vai ficar. Então esse cateto é 2R menos R, ok? Então vai ficar esse valor aqui, essa conta. Então eu vou dar um corte para a gente poder estar fazendo essa conta em uma outra folha, ok? Então vamos lá então. Para a gente resolver isso aqui, a gente tem que saber o valor disso aqui e o valor disso aqui, depois juntar tudo na mesma expressão. Então, isso aqui é a mesma coisa que R mais R vezes R mais R, certo? Então a gente multiplica aqui, né? Fazer distributivo, vai ficar R ao quadrado. R vezes R vai dar R mais esse aqui vezes aqui vai dar R também. Mais R vezes R vai dar R ao quadrado igual R ao quadrado mais R, no caso, desculpa, 2, né, R, 2 R mais R ao quadrado, certo? Então, isso aqui equivale a isso. Então, desculpa, isso aqui, isso aqui equivale a isso, certo? Então, agora a gente tem que saber o valor dessa expressão aqui. Então vai ficar 2R mais R vezes 2R mais R é igual a 4R quadrado mais 2R mais 2R mais R vezes R vezes R ao quadrado. Aí então aqui somando, né, vai dar que isso aqui é igual a 4R quadrado mais 4R mais R ao quadrado, certo? Então, vou dar mais espaço aqui. Eita, aqui é 2, tá bom? Aqui, isso. Então, então agora para a gente abrir um pouco mais de espaço e escrever a expressão toda, né, da conta, eu vou estar apagando essa parte aqui para a gente abrir um pouco mais de espaço, certo? Então vamos lá. Então vai ficar da seguinte forma. Então, esse aqui é igual a esse aqui, né? Então vai ficar R aqui. R ao quadrado mais 2R R mais R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais, agora isso aqui, né? Isso aqui, mais 4R ao quadrado mais 4 Rzinho, é Rzinho mais R ao quadrado, certo? Então essa é a expressão, ok? Essa é a conta que você tem que fazer agora. Parece um pouco de muita letra, enfim, muito R, né? Mas vai ver que vai ficar bem fácil. Então, aqui a gente logo de cara pode cortar esse e esse. Por quê? Porque a gente passaria esse aqui para cá. A gente podia passar esse aqui para cá e ia dar na mesma. Então, a gente pode já logo de cara aqui vir cortar esse, certo?
E aqui é a mesma coisa com esse. A gente pegaria esse, passaria para cá e eles iam se anular. Então a gente pode cortar isso aqui. Então a gente pode dizer que vai ficar 2 Rzão Rzinho é igual a 4 Rzão ao quadrado mais 4 Rzão Rzinho. Então, se a gente reformular aqui a conta, vai ficar, né, se a gente passa isso para cá, passa isso aqui para cá e passa para lá, a gente pode dizer que 4 Rzão ao quadrado é igual a 2 Rzão Rzinho, certo? Então, então a gente, e aqui no caso, a gente lembrando que aqui está multiplicando, certo? Então olha que interessante. A gente pode, então se a gente passar o 2Rzão dividindo para cá, olha como vai ficar. Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar, no caso, passar esse para cá, né, multiplicando, enfim, enfim, dividindo, enfim. A gente pode fazer da seguinte forma. Então vamos continuar então aqui, né? Então a gente vai ter que, a gente tem que então separar então aqui as contas, né? As expressões, no caso essa e essa, a gente tem que resolver elas para depois a gente resolver a expressão como um todo, certo? Então aqui vai ser a mesma coisa que Rzão mais Rzinho, né? Vezes aqui é vezes, então mais Rzinho, certo? Então isso aqui vai ser igual a Rzão vezes Rzão, vai dar, lembrando fazendo uma distributiva, certo? Então vai ficar Rzão ao quadrado, desculpa, Rzão vezes Rzinho, vai dar Rzão Rzinho, aqui vai dar, aí aqui também é a mesma coisa, né? Vai dar mais Rzinho, aqui vezes isso aqui vai dar, isso aqui vezes isso aqui vai dar Rzão Rzinho, então aqui vai ficar Rzão Rzinho mais Rzinho mais vezes Rzinho, vai dar Rzinho ao quadrado, certo? Isso aqui é igual a Rzão ao quadrado mais 2 Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Esse valor aqui é o mesmo que esse aqui, ok? E para a gente achar isso aqui, a gente vai fazer 2 Rzão menos Rzinho vezes 2 Rzão menos Rzinho. 2 Rzão vezes 2 Rzão vai dar 4 Rzão ao quadrado. E aqui esse aqui vezes esse aqui vai dar menos 2 Rzão Rzinho. Aqui também vai dar a mesma coisa. E aqui vai dar menos com menos, vai dar mais. Então vai dar mais Rzinho ao quadrado. Isso aqui é igual a 4 Rzão ao quadrado menos 4 Rzão Rzinho 4 Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado, certo? Então a gente tem aqui já os valores das expressões, então é fácil a gente colocar lá, né, na fórmula lá, na expressão total, a gente vai juntar essas expressões, né, e tá ali fazendo, né, a conta que a gente precisa fazer para achar o valor de Rzinho, certo? Então vamos lá então. Deixa eu apagar aqui para abrir espaço, certo? Então vamos lá. Então isso aqui vai ser igual a, então, Rzão ao quadrado mais 2 Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado, certo? Copiando esse Rzão aqui, mais isso aqui, né? Esse vai dar 4 Rzão ao quadrado menos 4 menos 4 Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Dá para ver um pouco mais fácil também, então a gente apaga isso aqui. Agora, assim, parece meio confuso, né? A
assim, tem muito Rzinho, você fica um pouco confuso, né? Será que vai dar certo? Não. Mas confia que vai dar certo, ok? Então vamos lá. Aqui a gente, logo de cara, a gente pode estar no mundo o Rzão, né? Com o Rzão, né? O Rzinho com o Rzinho, certo? Por quê? Porque se você pensa para pensar, se pegar esse Rzinho e passar para lá, vai ficar Rzinho quadrado menos Rzinho quadrado. Então, um vai anular o outro. E aqui, se você pegar esse Rzinho quadrado e passar para lá, você vai estar também fazendo coisa, vai anular um ao outro. Então a gente pode cortar esses dois logo direto, assim. Então vai ficar 2 Rzão Rzinho, né? É igual a 4 Rzão ao quadrado menos, né? 4 Rzão Rzinho. Então a gente vai ter, a gente passa esse tá negativo passa para lá, somando. Então a gente mais menos 4 mais, então vai passar positivo, né? Passar somando. Então vai ficar mais 4 com mais 2, né? Vai ficar então 6. Opa, repetir de novo. Vai ficar 6 Rzão Rzinho, certo? É igual a 4 Rzão ao quadrado. É interessante lembrar que aqui é 6 Rzão vezes Rzinho. Então a gente pode pegar esse 6 Rzinho e passar para lá e deixar o Rzinho aqui sobrando para a gente deixar ele isolado e achar um resultado para ele. Então vai ficar 4 Rzão ao quadrado dividido por 6 Rzão. Então, se a gente, né, dividir aqui o quadrado, né, esse R aqui que está ao quadrado dividido por esse R, e dividir toda essa fração por 2, aqui por cima e por baixo, a gente vai ter a mesma coisa que 2 terços vezes Rzão. Lembrando sobre 2 terços vezes Rzão, certo? A gente vai sobrar aqui, sobraria só uma Rzão, certo? A gente cortou aqui, a gente dividiu por 2, então vai ficar 2 terços vezes Rzão, certo? Então, lembrando que Rzão é a mesma coisa que 18, certo? Então, se a gente multiplicar aqui, então a gente pode dizer que isso aqui é 18, então vou até colocar aqui. Então, a gente pode colocar 18. Então aqui vai ficar 18. Se a gente multiplicar aqui o 18, então fazer a multiplicação de frações, vai ficar, então, 36. Porque 2 vezes 18 é 36. 3 vezes 1 é 3. Então vai ficar 36 sobre 3, que é igual a 12. Certo? Que 12 vezes 3 é 36. A resposta certa é 12 centímetros. Ou seja, a alternativa A, 12 centímetros. Então, essa é a resposta. É um pouco longa, mas então é todo esse processo que você tem que passar para achar esse valor de 12 centímetros. Então, espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Até mais.